Nós temos exemplos históricos de que coisas boas foram feitas em nome das religiões e coisas ruins foram feitas em nome da religião. Das religiões, isso é óbvio, né? Então, é claro que alguém pode dizer, não, mas quando fez o mal foi pervertido, né? A intenção foi pervertida. Mas se a gente ampliar isso, historicamente, ou seja, os exemplos históricos que se tem de religião, inclusive achados pré-históricos, é falso dizer que as religiões sempre representam bem. A guerra é um exemplo simples. É um exemplo super evidente, né? Mas mesmo se você for para os exemplos de religião, sabe o que acontece, Andresa? Normalmente, as pessoas que respondem essa pergunta, elas têm o cristianismo na cabeça, né? Porque o cristianismo é a religião hegemônica no Brasil. Por isso. Não é a única, mas é hegemônica em diferentes denominações. Então elas têm o cristianismo na cabeça e elas têm Cristo. Cristo é uma construção, não estou dizendo que ele não existiu, mas a figura histórica está ali e foi feito todo um trabalho ao redor da figura histórica, como sempre, né? Cristo é uma figura divina que está muito associado à ideia de bem, muito associado à ideia de amor, muito. Mas Cristo é um exemplo no mar gigantesco de religiões históricas e pré-históricas. A humanidade já adorou deuses violentos, agressivos, espíritos malignos. Por quê? Porque a gente chegava à conclusão que a vida era tão ruim que quem mandava nisso devia ser mal, de algum jeito. No Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, que ao longo da evolução desse personagem dentro da Bíblia, ele é o mesmo Deus que encarna em Cristo, né? É o mesmo Deus, né? Por quê? Porque se ele não for o Deus que encarna em Cristo, os cristãos não conseguem sustentar a relação de Cristo com o Velho Testamento e a profecia do Messias. Apesar de que para os judeus o Messias não é Deus encarnado, mas os cristãos transformaram o Messias em Deus encarnado. Mas à medida que os primeiros cristãos eles tinham que sustentar que Jesus era o Messias judeu, eles tiveram que comprar o pacote todo. Então eles tiveram que comprar tudo aquilo que os cristãos chamam de Velho Testamento. E aí, nesse processo, o personagem Deus do Velho Testamento, que é mais antigo do que Cristo, então ele traz todas as ambivalências que os deuses antigos sempre trouxeram. Então, às vezes ele queima pessoas, às vezes é misericordioso, às vezes ele escolhe, sei lá, uma prostituta como coração puro, certo? Assim como Jesus Cristo também vai se dar bem com gente do bem. Então, uma das coisas melhores que a Bíblia tem em relação a isso é o seguinte: na Bíblia se suspeita muito de gente que gosta de demonstrar que é do bem, certo? Se você pegasse o universo do Instagram e de todos os vídeos que as pessoas gravam hoje, demonstrando todo o bem que habita o coração delas, e chegasse com esse material e mostrasse para os personagens bíblicos, eles iam dizer, Então quem faz propaganda do bem... vai para o inferno. Ah, vai para o inferno. Quem faz propaganda. E tem uma outra coisa, né? Normalmente a gente pensa que nós estamos do lado do bem, né? E que nós somos capazes de fazer o bem. Inclusive, um dos entrevistados chegou a dizer que não precisa de religião para isso. O que é verdade. Você tem pessoas que não são religiosas e que, no entanto, podem ter um comportamento decente na vida. Isso é evidente. Assim como você tem pessoas que são super religiosas e não têm um comportamento muito decente na vida. Sim, pensar assim, como as pessoas estavam colocando, as religiões representam o bem, isso é uma coisa. Agora, o religioso praticar o bem... E aí tem duas coisas. Primeiro é esse fato. Segundo é que as religiões, a sua totalidade histórica e pré-histórica, não representam o bem. Não. Tem um que fala assim, as religiões sempre serviram como parâmetro moral, certo? Se por parâmetro moral eu entendo agir em favor do bem, ser legal, ser honesto ou qualquer coisa assim, o parâmetro moral de muitas religiões é, na verdade, obedeça aos deuses, sacrifiquem pessoas ou animais para eles, porque senão vai ser pior ainda para você. Jesus está conversando com Nicodemos, né? Figura histórica
que faz parte das narrativas do Evangelho. A conversa, ela é muito boa porque talvez quem não conheça o contexto em que Jesus vivia não reconheça o que eu vou dizer, mas a conversa é muito boa porque a conversa enquadra completamente Jesus Cristo no contexto judaico da época. Jesus Cristo é, nessa conversa, afora o fato que está implícito a ideia de que ele teria vindo de Deus e que ele é o Messias e tal, o que ele fala sobre renascimento do Espírito, o que é da carne é carne, ele está se referindo ao Espírito, num reino em que você tem que nascer de novo, certo? O teor da conversa que ele tem com Nicodemos, esse tipo de discussão era absolutamente comum na época do Segundo Templo entre os judeus. Jesus era um judeu típico desse ponto de vista, né? Mas essa ideia de que eu vim para trazer uma transformação, você vai ter que renascer, chega a falar de espírito e água, né? Por exemplo, a água, e aí eu transcendo o contexto em que Jesus Cristo vivia, digamos assim, o tipo de discussão típica que judeus religiosos tinham na época, e ele no meio deles, quando ele fala de água como forma de renascimento, que vai dar no batismo, por exemplo, que no judaísmo tem a mikveh, que é o banho que as pessoas têm que tomar em situações diferentes, e esse banho significa que você tem que se purificar, por exemplo, o Shabat, alguma coisa assim. Além do judaísmo, você tem inúmeras religiões que olham a água como um instrumento de purificação e renascimento, inúmeras. Então, quando a gente olha essa cena, ou qualquer outra religião, a partir daquilo que se chama religião comparada, ou história comparada das religiões, melhor dizendo, história comparada das religiões, você percebe como o cristianismo, assim como todas as religiões, você consegue perceber padrões que se repetem. Renascimento através da água, um mundo invisível. Olha o Platão aí, ó. Eu não estou dizendo que Jesus Cristo conhecia o Platão, mas os cristãos posteriores cultos conhecem o Platão e vão casar isso com o Platão. Eu acho que se Jesus Cristo quisesse hoje se comunicar com bolsonaristas, ele iria começar a querer conviver com petistas. Se ele quisesse se comunicar com petistas, ele ia querer conviver com bolsonaristas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus, assim como em outros momentos, isso do período anterior a Cristo, no judaísmo, histórico anterior e no Velho Testamento, você tem, por exemplo, uma famosa passagem quando os hebreus vão entrar em Jericó, né? Na terra de Canaã, e está ali o Josué, que já é o líder dos hebreus naquele momento, Moisés já ficou para trás, ele está ali querendo como é que eu posso entrar, como a gente pode invadir Jericó, que tipo de informação a gente pode ter, e ele tem um problema, porque o problema dele é o seguinte, ele precisava de alguém de coração puro, né? Claro, na narrativa bíblica é o povo santo, que está muito longe de ter coração puro, tal como a Bíblia narra, mas sim, ele fala que precisava de alguém de coração puro. Como vai encontrar alguém de coração puro entre pagãos, digamos assim, né? Em quem não cultua o Deus verdadeiro? E para a surpresa de todos, quem é a única pessoa que tem coração puro em Jericó? Uma mulher chamada Raab, que era uma prostituta, certo? Então, a tradição hebraica, que vai desaguar no cristianismo e no judaísmo moderno, ela tem um viés bastante significativo, que é uma certa suspeita com relação às pessoas que são oficialmente boas e virtuosas. Olha, para o Platão, o conceito de bem é central na obra dele, porque primeiro há que se dizer claramente que o Platão diz com todas as letras que o bem é imaterial. Metafísico, como a gente vai dizer depois de Aristóteles, mas é imaterial, o bem não é feito de matéria. Entende? Ele não é uma substância que você pega na mão, tá? É claro que você tem representações
que são materiais do bem sempre imperfeitas, justamente porque são materiais. Portanto, para o Platão, o bem é imaterial, o bem ele não está submetido ao tempo, certo? A gente pode dizer que ele é eterno, né? O bem, ele é a origem de tudo que existe. Portanto, Platão tem uma, como a gente fala em filosofia, uma cosmologia, uma visão do universo, das coisas, que vai ser muito útil ao cristianismo, digamos. A palavra útil é meio besta, mas vai ser isso mesmo, vai ser muito útil ao cristianismo. O cristianismo vai encontrar no Platão, e em muitos autores platônicos, um parentesco entre essa ideia de que o bem gerou tudo, porque o bem é abundante, né? Ele é generoso. Tudo se origina do bem. Para o Platão, sim. Mas e depois se vira uma outra coisa, se desvirtua no meio do caminho, o que acontece? Claro que há que se fazer uma observação aqui importante. Uma das explicações mais conhecidas do Platão é de que esse bem era para permanecer eternamente no mundo perfeito, que a gente conhece como mundo das ideias, né? E, infelizmente, almas também imateriais caem aqui embaixo, como que olham para baixo, se encantam, caem aqui, entram nos corpos, na matéria. E a matéria é sempre imperfeita, corruptível, falsa. Falsa não no sentido que ela é mentirosa, também, mas não é isso que eu quero dizer. Falsa no sentido de que mesmo quando você tem uma obra de arte, isso é famoso no Platão. Imagina que você tem uma escultura, né? Mesmo se aquela escultura é bela, ela não apreende o que é a ideia do belo, que é tão importante quanto a do bem. O Platão, na realidade, falava de belo e bem juntos, né? Era aí que eu queria chegar, porque ele usa muito a imagem do sol para falar do bem. É no sentido de belo? É no sentido de que é belo e, ao mesmo tempo, ilumina as coisas. Porque, para o Platão, a filosofia ela deve ser uma busca desse sol como que em a busca do bem e do belo. Certo? O filósofo, Sócrates é o modelo ideal de filósofo na cabeça do Platão, ele está em busca do bem e do belo. E quando o bem e o belo tem, se eu for fazer uma analogia dentro do campo dos sentidos em que os seres humanos e os animais vivem, o sol é uma excelente analogia. Porque o sol alimenta o mundo com a sua luz, o sol rompe as trevas com a sua luz, o sol nos aquece, o sol faz com que a gente enxergue as coisas melhor. Mas se a gente olhar com atenção a natureza não é boazinha. Isso é um equívoco. Ela não é boazinha. Dá um exemplo pra gente. Câncer é natural. Né? Tudo bem, estamos esquentando o planeta, mas você teve tragédias de tempestades muito antes de se falar de crise global do clima. Então, seja no caso do câncer, quer ver um exemplo ainda universal em termos de seres humanos? A morte é natural, a doença, o envelhecimento, a perda da beleza, da inteligência, da capacidade motora, tudo isso é natural. Então dizer que a natureza é também comum culto à natureza. Mas o culto à natureza, ele está melhor localizado quando você está cultuando a potência da natureza, a força que ela tem. Aí sim, ela é extremamente poderosa, a natureza. Agora, cultuar a natureza a partir do pressuposto de que ela seja boa é muita falta de informação sobre a natureza.